Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast da nossa Anti-Escola. Eu estou aqui, Nilson Figueiredo, e estou também com um dos meus sócios, Jonathan Taioba. E aí, Taioba, quem é o nosso convidado de hoje? O que a gente tem aí de surpresa para mostrar para o pessoal? Fala, Nilson. Fala, galera. Estamos aí sim. E hoje não pode faltar, né, um convidado especial, mega especial. Hoje a gente está aqui com o João Xavier. Cara, prazerzaço estar aqui com o João hoje. Ele vai se apresentar, vai dar um oi daqui a pouco. Mas João é um cara assim que eu tive contato com o João alguns anos atrás, em alguns masterminds que as nossas empresas, né, o meu negócio, o negócio do João, a gente participava de masterminds em comum, sei lá, meados de 2016, 2017, 15, alguma coisa assim, bem antigo, Exato. e a gente tinha, e a gente tocava, enfim, negócios ali, e trocava muita ideia, e é impressionante, assim, nessa época os caras já estavam tocando um negócio que hoje é o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então é um cara que eu sempre tive muita referência, o negócio deles, né? Ele, os sócios, enfim, de muita consistência, né? Eles estão trabalhando nesse negócio, desenvolvendo esse negócio há anos, porque é algo que eles acreditam, né? Então é um cara que a gente está trazendo que tem muita consistência, que tem muito foco, estão ali, né? Desenvolvendo isso, amadurecendo isso, crescendo com o negócio deles. E eu acho que isso é um dos motivos que fazem com que ele esteja aqui hoje, né? Essa consistência fez com que o negócio dele alcançasse um sucesso, um resultado e cumprisse um pouco da missão que eles vêm construindo ao longo desse tempo, né? Então, é um prazer estar com ele aqui, é um prazer estar com você aqui, João. Dá um alô para a galera, para o pessoal ouvir sua voz e se apresenta aí e fala um pouquinho de você para a turma aí. Olá, Taioba. Olá, Nilson. Olá, você aí que está ouvindo a gente. Espero que hoje eu consiga trazer para você um pouco da minha história, mas durante a minha história que eu consiga te ajudar o máximo possível. Espero trazer aí coisas bem relevantes. E sempre um prazer estar aqui com pessoas que eu admiro, especialmente desse projeto incrível Anti-Escola, que é o que mais tem me ensinado no meu dia a dia, o que mais tem me levado para um novo nível e disponibilizado pessoas que podem trocar no nível que eu preciso. Mas então vamos lá, contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. Eu sou um biólogo de formação, minha mãe é funcionária pública, meu pai é engenheiro, não tenho uma veia empreendedora na minha família, aquela pessoa que já cresce pensando, vou ser empresário, vou ter os meus negócios e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive essa vibração dentro de mim, eu sempre tive iniciativa, vontade de mudar o mundo, vontade de fazer a diferença. E assim, e quando eu lembro disso, eu lembro de eu vendendo sanduíche na faculdade, eu lembro de ONG que eu montei na época como biólogo e que está sendo tocada até hoje com muito sucesso, apesar de eu não fazer mais parte, mas eu estava lá na fundação. Me lembro de eu dando aula de inglês particular, empreendendo no sentido micro, micro mesmo, aquele menor que micro. Teve uma época que eu fazia hortas para restaurantes, para condomínios e tudo mais. Divulguei, montei canal no YouTube, até hoje recebo comentário diariamente. Então, faz parte de mim essa veia inquieta, essa vontade de mudar o mundo e essa coragem de correr risco, de fazer uma iniciativa que tem altas chances de dar certo ou errado. Mas se eu não tentar, né, como é que ela vai ser? Se eu não mapear o risco, como é que eu vou ver se aquilo é possível ou não? Então, eu tenho essa coragem em mim. Mas eu sempre tive uma cobrança e uma expectativa da minha família de um cara que vai estudar, um cara que vai ser acadêmico e tudo mais. Formei biólogo, fiz meu mestrado em ecologia e não tenho nada a reclamar. Estudar na UFMG mudou minha cabeça, me conectou com muitas pessoas, me fez estudar demais estatística, que eu uso muito no meu dia a dia. Sou fã das planilhas, sou fã da matemática, sou fã desse tipo de coisa. E como CEO da Viver de Aromas e da Pluméria hoje em dia, eu preciso muito dessas habilidades que eu desenvolvi. E foi na faculdade que eu conheci os meus sócios, André Ferraz, e a minha sócia, Tuane Magalhães, que até hoje nós somos aí um trio de amigos inseparáveis. E isso faz mais de 10 anos. Faz 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu formei. Então, assim, a gente olha para esse tempo e fala, poxa, quanto tempo passou e quanto tempo eu tenho de amizade com os meus sócios. Eu ia São falar dois, isso, né?
Eu ia comentar isso, João. Eu falei assim, quando o Taioba estava contando, já percebi que vocês são os dinossauros do digital, né? Eu não vou perguntar para o Taioba aqui para ele falar em público quando que ele começa, porque ele vai entregar a idade dele. Então, vamos deixar esse termo que já dá para respeitar, né? Dinossauros do digital, né? Mas conta aí para a gente, João, como é que foi essa tua entrada no mundo digital? Então, voltando lá, como é que foi esse teu início, tanto no empreendedorismo, né? Com tantas essas empreitadas que você começou ensaiando, né, no teu passado, mas como é que você chegou no digital? Como é que foi essa história das duas empresas, né? Dos dois negócios. Richard, deixa eu cortar aqui, intrometer no meio de vocês dois aqui, entre a sua pergunta e a resposta do João, entre o ponto que você levantou, que eu estava pensando aqui da gente fazer mudar a estrutura da parada aqui, o storytelling, e fazer igual aqueles filmes que, sabe quando começa na ação, aí depois volta e fala 2 anos antes, e puxa e volta lá Eu queria começar desse jeito, nesse episódio, o João falando assim, o que é hoje o negócio dele, porque você falou que você tem 2 negócios, Numéria e a Viver de Aromas. Viver de Aromas, isso. Então você tem 2 negócios. Que negócio é esse? O que é essas empresas? Você é CEO das 2 empresas? Qual que é enfim... Você tem uma equipe massa aí, falar do tamanho dessa equipe, enfim, o que você tem hoje, e depois a gente fala, cara, como que um biólogo saiu de lá e chegou até nesse negócio? Então, fala o que é o seu negócio hoje, assim, para a gente situar o que você está fazendo na sua vida aí. Gostei. Vamos assim, então. Comecei, só já respondendo um pouquinho o Nilson aí, quando eu comecei, Taioba já era referência, então assim, sem querer comparar tanto aí, mas eu comecei por volta aí do final de 2015, e é aí que eu comecei a minha jornada dentro do online. Mas, trazendo então para o que temos hoje em dia, são 2 empresas, a Viver de Aromas, que nós somos uma escola de aromaterapia a nível internacional, são mais de, acho que da última vez que a gente levantou, eram 40 e poucos países, nos quais a gente tem alunas, temos milhares de alunas espalhadas aí, aromaterapeutas formadas, que trabalham no dia a dia trazendo saúde para seus lares, trazendo saúde para clientes, familiares, para si mesmas. As pessoas fazem nossos cursos com muitos objetivos diferentes. E aí, nesse sentido, eu acho legal, você que está ouvindo, às vezes você não conhece a aromaterapia. E aí, a aromaterapia, ela é uma terapia complementar, ela é uma terapia alternativa, que ela se diferencia por ela ser muito, muito cientificamente embasada. Você ouviu aí antes que eu sou biólogo, né? Sou biólogo mestre em ecologia. Então, você imagina o ceticismo com o qual eu recebi a aromaterapia no primeiro momento. Eu precisei ver demais para crer, mas nós vamos chegar nessa história, então, daqui a pouco. Mas, então, Viver de Aromas ensina, com embasamento científico do início ao fim, a tratar uma série de questões da pele, da mente, da saúde física, respiratório, da qualidade de vida, bem-estar, uma série de questões através do uso dos óleos essenciais. Então, assim, é bem metodológico, é bem legal. Meu sócio, André Ferraz, ele é o nosso frontman, nosso principal professor, não é o único. A gente se orgulha de ter uma equipe de aromaterapeutas, assim, incríveis, que são top no conteúdo completamente, para ajudarem as nossas alunas para desenvolverem o melhor conteúdo possível. Então, se você não conhece a aromaterapia ainda, eu realmente recomendo que você siga o André Ferraz Aromaterapeuta, que você vai achar o conteúdo que você precisa para entender não só o que é, mas como transformar a sua vida, mesmo antes de se inscrever num curso nosso, que a gente faz questão de ajudar as pessoas, independente de elas já serem alguém que comprou algo nosso, né? Uma empresa, ela cumpre uma função social em primeiro lugar. E se a gente não tivesse cumprindo uma função boa de verdade, desde lá do final de 2015, não acredito que o pessoal ia estar ainda comprando os nossos cursos e recomendando para os outros, né? Então, consistência é a palavra que a gente preza, que a gente constrói sempre. E eu também tenho um negócio que é filho mais novo, que antes eu falava que era um bebezinho, mas agora com o tamanho que está, eu não sei se eu posso chamar mais de bebezinho, que é a Pluméria, que é uma empresa que vende os óleos essenciais, que ela vem, primeiro, da nossa paixão, da nossa vontade de continuar divulgando a aromaterapia, segundo, de perceber a necessidade que o mercado tinha de uma empresa que tem um rigor de análise de qualidade dos óleos essenciais que a gente estabeleceu.
aqui no Brasil. Simplesmente não temos uma empresa com esse rigor de qualidade aqui, e eu até ouso dizer, nenhuma do mundo acessível por nós aqui no Brasil. Então, assim, existem muitas empresas de aromaterapia no mundo, podem ter empresas com um conceito parecido com o nosso por aí, mas você não vai conseguir comprar delas aqui no Brasil. Então, assim, só trazendo aí um pouquinho de contexto. É a Plumeria, escreve Plumeria, eu estou levantando aqui. Estamos gravando em vídeo, eu sei que a base aqui é o podcast, mas não tem como eu não mostrar o meu rótulo aqui, ó, para caso isso fique gravado em algum lugar. Esse aqui é o antigo do Cipreste. Esse é o nosso novo de mirra. O que é aromaterapia? São potinhos que guardam os terpenos de plantas aromáticas do mundo inteiro. Então, na sua prateleira você tem as propriedades medicinais do hortelã, que está vindo lá dos Estados Unidos, do tea tree, que é um antibiótico maravilhoso, que está vindo lá da Austrália, da mirra, que está vindo da Somália, e aí você consegue ter uma farmácia natural na sua casa. Eu poderia falar da aromaterapia aqui o dia inteiro, gente, vocês sabem que eu sou fã. Para eu trabalhar, eu uso óleo essencial de alecrim, de hortelã, é tipo demais. Eu estou achando que eu estou enxergando, sim, a biologia te trazendo benefício aí nessa história empreendedora, hein? Acho que quando você... Não tem aquela história do Steve Jobs? Em algum momento da vida você conecta A com B, né? Cara, que ele fala de conectar os isso, pontos. assim. É massa porque não tem nada, né, bicho? Não tem... Acho que a gente está falando nesse outro episódio de alguma outra pessoa que gravou aqui. Não tem nada na nossa história que é desperdiçada, né, bicho? Não tem nada, assim. Tem um conhecimento que você fala, cara, que conhecimento inútil, né? Para que eu perdi tempo da minha vida estudando isso? Mas de alguma forma, isso construiu peças, talvez ele não é o quebra-cabeça inteiro, mas tem uma peça daquilo ali que você vai utilizar nesse quebra-cabeça que você está montando. Exato, em algum momento os pontos se conectam, né? E aí, João, você comentou 2 empresas, e qual o tamanho da equipe hoje em dia? Quantos colaboradores? Nós somos incríveis 26 pessoas, muito motivadas e com uma cultura muito forte. E se eu for pegar uma coisa para destacar da gente, do nosso dia a dia de gestão, é a nossa excentricidade, que eu diria que é a força da nossa cultura. Quando a gente tem uma cultura muito forte, muito única, isso se destaca no nosso dia a dia. Então, nós somos 26 pessoas que são elas mesmas, que são excêntricas, que vivem o que pensam, que decidem as coisas juntas. A gente tem processos de deliberação com o máximo de ouvidoria possível, de decisão horizontal, de coletividade. E é o que vocês estão falando, né? Às vezes a gente junta pontos da nossa biografia que culminam em coisas muito legais. Depois que eu formei lá em 2011. Em 2012, eu tirei um ano sabático para eu viajar por ecovilas do Brasil. E eu viajei por ecovilas do Brasil durante um ano inteiro. Eu passava 15 dias, mais ou menos, por ecovila. E eu aprendi muito sobre consenso, muito sobre acordos, muito sobre horizontalidade, muito sobre gestão de pessoas. Só que da forma mais alternativa que vocês podem imaginar, sério. A mais alternativa. João, já vou te convidar para dar essa aula dentro para o pessoal da Antiscola com esse tema, hein? Porque é um jeito muito alternativo para olhar para a gestão de pessoas, mas eu fiquei curioso. De repente você tem aí um ouro aí que a gente precisa ver. Vamos transformar isso aí numa aula para o pessoal, hein? Num encontro. Nossa, eu aposto que o dia a dia no negócio lá da Verde Aroma e da Plumeria seja assim incrível, né? A galera que faz parte da equipe que trabalha deve, pelo que você falou, assim, deve ser um ambiente muito massa de trabalhar, todo mundo muito satisfeito. Isso implica, trazendo para o mundo de negócio, assim, é óbvio que, cara, se você trabalha num ambiente em que você está satisfeito, em que você, enfim, se sente valorizado, é feliz, as suas próprias particularidades também são de alguma forma, assim, são respeitadas e até utilizadas, mesmo valorizadas dentro do ambiente de trabalho. Cara, você vai dar, assim, o que você puder contribuir para que esse negócio continue crescendo, né? Então, em estratégia de negócio, essa cultura que você falou, ela é muito importante até para o próprio crescimento do resultado do negócio e para a baixa rotatividade de colaboradores, enfim, muita coisa influencia aí, né? Esse negócio de viajar por Ecovila, acho que deu bom, assim, funcionou. Não, e digo mais, eu até queria que o João falasse aqui para a gente, porque, assim, isso é tão forte nele, que a gente foi discutir de indicadores, né, e como que ele faz a mensuração, né, da evolução dele. E ele deu uma aula para a gente, porque eu vou deixar você falar, João, mas qual que é a tua filosofia para indicadores, para você falar assim, quando a gente perguntou qual é o resultado da empresa, vieram respostas que você não espera. João,
Qual que é a tua filosofia nesse sentido? Conta aí para o pessoal, que eu acho que isso é muito legal, cara, bem diferente. É o que a gente conversa muito sobre o que que gera orgulho em uma pessoa, né? Em o que que te motiva, em o que que você quer, tipo, até mostrar mesmo. Esse é o meu legado. Porque quando você empreende, você está colocando o seu jeito no mundo, assim, né? É o que o Gandhi fala. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Faça a mudança que você quer ver no mundo. Então, é isso que a gente faz. Então, eu não quero julgar as empresas que se baseiam em métricas como lucratividade, faturamento e essas coisas, porque a gente tem que analisar todas essas métricas no nosso dia a dia. É lógico que a gente tem um olhar firme para isso e para tudo mais. Só que eu estava conversando aqui com o Nilson e com o Taioba, que tipo de métrica que eu gosto de divulgar? Eu gosto de divulgar as nossas milhares de alunas, eu gosto de divulgar que a Pluméria, em menos de 2 anos, já tem clientes em cada um dos estados do Brasil, até aqueles que você não lembra a capital deles. A gente tem cliente lá. Então, a transformação que a gente leva para o mundo é do que a gente se orgulha. E nesse sentido de motivação da equipe, é muito legal como que a gente percebe que tem pessoas que estão muito de olho, às vezes, só em performance e esquecem quem está trabalhando com elas, não deixam essa pessoa ser criativa, não deixam ela ser livre, e aí tentam reter essas pessoas com dinheiro, colocando grana para essa pessoa. E mesmo assim não consegue reter, porque não importa o que te paguem, se você não consegue ser livre e ser você mesmo, você é um excelente profissional, não vai querer ficar nesse lugar. Então, quando os nossos colaboradores podem ser mais livres, podem ser mais criativos, e observamos depoimentos das nossas alunas, isso gera retenção. Recentemente, na Pluméria, a gente fez um concurso de comentários, que o nosso time foi apresentar os resultados dos comentários e teve chororô, porque teve gente lendo em voz alta comentário da mulher que tinha ajudado pessoas que estavam passando muita dificuldade ao redor dela, e enquanto a pessoa lia, a voz dela engasgava, ela teve que parar de ler no meio, porque ela estava muito feliz com o que a gente propicia, ensinando a aromaterapia, ensinando pessoas a tratarem questões que às vezes a medicina convencional desistia, ou desiste. Na verdade, assim, eu entrei na aromaterapia porque esses meus 2 amigos, meus 2 sócios, me encheram o saco para eu me tratar com óleo essencial de coisas que estavam me atrapalhando há muito tempo. Eu tive que estudar, eu tive que ler para ter coragem. E aí eu fui tendo resultado. Então, são os resultados nas famílias das pessoas, são os números de pessoas que a gente ajuda, o nosso impacto na sociedade, são os nossos fatores de mais orgulho, as questões que a gente mais gosta de dormir e lembrar. Não é eu faturei tanto. Tantas famílias, porque a nossa visão, a nossa missão, na verdade, a nossa missão maior é um aromaterapeuta em cada lar, no caso da Viver de Aromas. Porque isso significa mais saúde, mais bem-estar de forma natural para as pessoas do nosso país, do nosso mundo. E na Pluméria, para complementar isso, a nossa visão é transformar a aromaterapia parte do cotidiano das pessoas. Porque qualquer pessoa que tem aí uma rinite, uma sinusite, conhece a aromaterapia, ela vai ter uma vida muito, muito melhor, conhecendo poucas coisas a respeito disso. E lembrando, é tudo cientificamente embasado. Muito legal, muito legal. O que eu acho interessante, assim, em nenhum momento, né, na tua missão, visão, você não falou, eu quero me tornar, né, a maior player do mercado, né, que faz isso aqui, né, eu não quero atingir X de faturamento, eu quero ser, né, você só falou de, tipo, pensando no bem-estar e na saúde, só entre aspas, né, porque isso já é uma missão nobre e grande o suficiente para buscar, né, mas eu acho interessante o jeito que você aborda, porque aqui a gente está vendo uma missão aí raiz mesmo, né, porque às vezes a gente vê muito empreendedor focado, e tem sido moda, né, ainda mais no nosso mercado digital, essa coisa do tipo, quanto de faturamento, quanto de lucratividade, né? Às vezes nem lucro, né? Faturamento, que até eu acho que é um indicador míope, né? Você fica olhando só para faturamento, mas aí tá bom, qual o lucro no final do dia, né? Isso olhando só para o aspecto financeiro, e acho interessante a tua transformação que você se propõe, que os teus indicadores que mais valem se eu entendi certo, né, João? A quantidade de alunos, quantidade de aromaterapeutas que você está ajudando a ensinar, a construir, e vai montando esse ecossistema, por assim dizer, né? De pessoas Exatamente. que vão conhecendo a tua filosofia, conhecendo a tua proposta, e com isso, sim, você está fazendo a diferença para bastante pessoas, né? Imagino que o teu time... Essas são as metas. Essas são as metas dos nossos meses.
Todo mês a gente tem o Gnanathon, que é um evento de cultura. Então, nesse evento de cultura, a gente apresenta os resultados do mês e as metas do próximo mês. E eu não falo tantos reais em faturamento. É lógico que eu tenho que acompanhar essas métricas. E eu recomendo que todo mundo que é empreendedor, empresário, tenha sua DRS, o fluxo de caixa na ponta do lápis, saiba sua margem, saiba seu faturamento, você tem que saber isso tudo. Só que os nossos colaboradores, eles querem saber quantas alunas a gente conseguiu novas na Viver de Aromas, quantas clientes novas a gente conseguiu na Pluméria e quantas clientes antigas estão fazendo a sua nova transação, transformando a aromaterapia em parte do seu cotidiano, porque uma compra não me indica que é parte do cotidiano, e a nossa missão é transformar a aromaterapia em parte do cotidiano. Então, em que métrica que eu estou de olho? Essa aromaterapia é cotidiana nessa família. Se há recompra e não o faturamento da empresa, isso é consequência do fato da gente estar prestando um serviço que a sociedade vê valor. Porque senão ninguém estaria comprando o que a gente está vendendo. E no fundo é isso. Não quero construir meu negócio pensando no dinheiro. Eu quero que o dinheiro venha porque eu estou agregando valor o suficiente para quem compra nossos produtos ou nossos serviços. Show, show. E, João, eu queria aprofundar um pouquinho nisso aí, porque assim, a gente está num papo aqui que quem ouve é empresário, empreendedor, é o cara que está lá no negócio dele. E assim, eu acredito que todo mundo talvez passa por uma jornada, enfim, o que motiva cada empreendedor e tal é diferente, obviamente, né? E a missão de cada negócio é diferente. Mas talvez o cara começa o negócio dele ali por causa da grana, por causa do cara, talvez por falta de opção, né? Perdeu o emprego, precisou empreender, ou ele viu uma oportunidade, assim, de mudar a vida dele empreendendo, ou, sei lá, alguma motivação talvez financeira mesmo, o cara começa a empreender e, de repente, ele encontra uma missão mesmo no negócio, né? Ou então tem gente que já começa com uma missão, né? O cara já começa, cara, eu quero mudar, eu quero transformar o mundo, eu quero ajudar pessoas, eu quero resolver problemas, etc. Enfim, o ponto de partida ele é muito único, né, de cada pessoa. Mas o fato é que quando você começa a crescer um negócio, para o dono do negócio, ele é muito motivado pelo resultado financeiro. O negócio é dele, assim, ele é fácil você motivar o dono do negócio pelo resultado financeiro, faturamento, lucro, 7 dígitos no lançamento, 8 dígitos no lançamento, esse negócio todo. O próprio dono, ele se motiva muito com isso. Só que, cara, você tem uma equipe de 26 pessoas, assim, se você fez 7 dígitos, 8 dígitos, isso não vai motivar a sua equipe do mesmo jeito que motiva os donos, né? Você precisa de ter uma missão em que a sua equipe acredite e compre isso, né? Porque o faturamento lá do lançamento não vai motivar esse cara, né? Só que aí eu queria perguntar, assim, talvez para a gente caminhar um pouquinho por isso, porque, de certa forma, você pontuou isso, né? O dono do negócio ele não pode abandonar métricas financeiras, resultado financeiro, não pode deixar de olhar para a ROI, não pode deixar de olhar para o DRE do negócio. E, assumindo esse controle, ele precisa, de alguma forma, transmitir essas metas para a equipe, né? Enfim, o cara que faz tráfego lá no dia a dia do negócio, eu acredito que você tem gestor de tráfego, você tem um copywriter e tal, esse cara ele tem uma métrica de conversão, ele tem que ter uma métrica, cara, o CAC, ele tem isso aqui, ele não pode ultrapassar isso aqui, porque senão a gente toma prejuízo e tal. Então, de certa forma, você tem que conversar com a equipe de uma forma em que você compartilha a missão, mas também existe uma base ali financeira que controla tudo isso e que você tem que tratar desses pontos, né? Então, como que você consegue navegar entre um universo e outro, assim, comunicando missão, meta de quantidade de alunos, mas também falar dessas questões, não abrir mão disso, pelo menos talvez, principalmente ali, talvez o maior desafio não seja nem tratar isso entre os sócios, porque entre os sócios tem que ter essa clareza mesmo de abrir DRE e olhar, mas como que você conversa sobre isso com a equipe, sendo que não é isso que você está usando como cultura para motivar a equipe, né? Como que você lida com isso? Ótima pergunta, e reforçando, é muito importante a gente olhar essas métricas, e são métricas que a gente também deve se orgulhar. Eu só não acho que devem ser o mote principal de alguém. E é muito legal o que você falou, que é o seguinte, se um empreendedor começou por dinheiro, não tem problema nenhum, porque se ele se manteve com consistência, é porque ele está agregando de alguma forma à sociedade, ou ele está enganando essas pessoas. Se ele está enganando essas pessoas, pare. Se ele está agregando à sociedade, o seu negócio tem muito futuro, o seu negócio tem muito caminho, e você pode encontrar essa sua missão. Então, se quem está ouvindo aí começou pelo dinheiro, eu duvido que hoje em dia você não consegue enxergar a transformação que você faz para o seu cliente. Então, olhe para o seu cliente e vê o que faz ele agradecer e ele te avaliar positivamente.
Essa é a missão do seu negócio, mesmo que inicialmente não fosse a sua missão. Para falar como é que a gente trata de métricas financeiras com o nosso time, eu vou usar 2 exemplos. E como eu falei, nós temos uma cultura bem excêntrica. A gente não necessariamente tem uma cultura parecida com as outras empresas. Então, o primeiro eu vou falar sobre divisão de lucros. Porque, para eu ter divisão de lucros, o meu time sabe dos lucros, o meu time acompanha esse tipo de coisa. E, na verdade, a gente até não chama disso, a gente fala de que é a nossa premiação. A gente vê que, na maioria das empresas, as pessoas são premiadas com base em performance individual. E a gente percebe que, por exemplo, vendedores, o melhor vendedor vai receber uma comissão maior do que o pior vendedor. Eles ficam brigando pelo melhor cliente, que vai dar maior conversão, e aí você fica falando, esse foi o melhor de todos e tudo mais. Mas, poxa, o nosso time de relacionamento parece mais uma equipe de vôlei, que uma pessoa recebe, a outra levanta e no final uma outra corta. Como é que eu vou comissionar uma pessoa ou outra? Quem que trouxe? Foi o tráfego ou foi o copywriter? Aqui a gente faz a premiação horizontal. A gente pega uma porcentagem do lucro e divide igualmente entre todo mundo. Porque não é o seu trabalho que está trazendo lucro para a empresa, é o coletivo de todos nós. Tem um monte de gente que acha a gente doido por causa disso, mas no fim das contas isso faz com que um dos nossos valores mais fortes, que é o acolhimento, funcione muito bem, porque não importa a sua área, eu quero te ajudar, porque eu sei que a performance da empresa depende de todos nós. Então, para eu ter um bom resultado, eu preciso que o coletivo funcione bem. Então, quando a gente tem lucro no mês, eu falo, pessoal, esse mês a gente teve lucro o suficiente para a gente fazer uma divisão entre nós, de tantos. Isso significa que nós fomos capazes de gerar essa prosperidade para a empresa crescer. Então, as pessoas elas sabem até o quanto que elas vão ser premiadas com base na porcentagem do lucro da empresa. Mas isso vem como uma missão coletiva e como uma consequência, a meta do mês não é baseada nesse financeiro. E como que eu faço essa transcrição do que eu quero de meta financeira para o que eu quero de meta de número de alunos, número de clientes? Na Viver de Aromas, os nossos cursos têm valores muito fixos. Então, se eu sei o número de alunas, se eu sei o faturamento que eu quero, isso corresponde ao número de alunas. É muito fácil falar em número de alunas sabendo o faturamento que isso dá. Já na Pluméria, eu preciso do artifício do ticket médio. Porque se eu tenho o número de clientes novos, número de clientes antigas e o ticket médio que essas clientes tiveram nesse mês, eu também consigo inferir assim o meu faturamento. A partir disso, a minha margem depende do meu CAC, depende do tanto que eu investi, de tudo isso. E tudo isso vai sendo reverberado dependendo do nível de informação que cada colaborador quer. E a gente não fecha métricas. Qualquer colaborador que vier perguntar alguma métrica para mim, ele vai ter acesso a essa métrica. Até porque, gente, colaborador não é bobo. Se ele sabe o preço do seu curso, ele sabe o número de alunos, ele sabe o tamanho do seu faturamento. Então, a nossa ideia nunca é esconder, é só colocar o foco onde importa. Mas todas as outras métricas que vêm ao caso são tratadas. E uma segunda situação, onde o equilíbrio financeiro da empresa ficou muito claro, foi no início da pandemia no ano passado. A gente tinha um lançamento com carrinho para abrir na semana do papel higiênico. Vocês lembram que o papel higiênico acabou por todos os lados? Que a galera pirou, viajou na maionese e parecia que o número de bundas quintuplicou no mundo. Porque as pessoas precisavam de muito papel higiênico. Tem com papel higiênico, bicho. Que tem crise assim, o povo não quer comer, não. O povo só quer comprar papel higiênico. Eu passo fome. Mas isso mostra o pânico, porque o pânico ele vem da irracionalidade. Aí a gente teve a pior semana da história da Viver de Aromas de todos os tempos. E foi um lançamento que a gente estava investindo muito, muito, muito. Então a gente tinha um caixa seguro muito forte, mas deu um baque muito grande. A gente falou, poxa, esse mês que era para ser de lucro muito bom, foi o pior mês da nossa história. E a gente investiu demais nesse lançamento. E o lançamento ele tem disso, né? Por isso que a gente tem um caixa seguro tão grande. A gente abriu o jogo, a gente falou para a equipe, olha, a gente tem esse caixa seguro, se a gente conseguir manter só os custos fixos, a gente consegue se manter por esse tanto tempo, a gente está aqui ligando para todo mundo aumentar a performance, porque a gente tem que pagar os custos. Porque a gente identificou a crise, a gente não quer desligar ninguém por causa de dinheiro. Não quer. A gente só desliga aqui por desalinhamento cultural e por falta de performance repetitiva, porque a gente vai te dar a chance de melhorar. Então, a gente não quer desligar ninguém, porque existe essa tentação. A crise está aí. Nossa, tal pessoa é muito cara, tal pessoa...
Não, cara, a crise não está só para a empresa, a crise está também para as pessoas. Ou o lançamento que veio depois desse lançamento teve tanta performance do time, porque eles entenderam, cara, depende de mim a gente aguentar essa crise. Eles entenderam, poxa, a empresa tomou um tapa na cara da semana do papel higiênico. O que eu vou fazer? E eles estão falando, eles não querem me mandar embora, ou nenhum de nós embora por causa de dinheiro. Eles querem que a gente dê conta, no mínimo, de pagar as contas. Eles estão dispostos a sacrificar o lucro da empresa, sacrificar tudo para a gente viver. Só no mínimo para a gente. Então, eles viram isso. Não preciso dizer que o nosso próximo lançamento foi o melhor lançamento da nossa história, desde que o Facebook deixou de ser aquele campo aberto, que não tinha ninguém anunciando, que nessa época você colocava R$3.000 em tráfego e voltava assim, um ROI absurdo. A gente já fez ROIs mínima, hoje em dia não faz sentido, né? Falar eu queria aproveitar esse gancho aí, João, que você deu das antigas, para até a gente agora voltar, porque assim, é muito legal a tua filosofia, né, que você implementou, mas eu acho que o pessoal que está ouvindo fica se perguntando assim, mas isso foi desde o início, assim? Né? Ou assim, vocês foram percebendo isso ao longo, né? Porque a gente começou falando, como é que você entrou nesse mercado digital? Né? Como é que foi a tua história no início lá? Então, se a gente puder, né, entender em que momento você pegou esses ganchos, né? Porque assim, eu vejo uma gestão muito madura, uma cultura muito madura em tudo que você está dizendo. E eu realmente acho que o teu colaborador ele se conecta muito com essa missão, né? A ponto da pessoa ficar emocionada ao ler o depoimento de um aluno, de um cliente, né? Então, assim, foi assim desde o dia zero? Como é que foi essa história aí? Eu acredito que, aquele bem mineiro, né? Eu acredito que a cultura da empresa, ela emerge muito dos valores dos fundadores daquela empresa. Então, uma parte disso existe desde o nosso início. Uma parte disso é quem é o João, quem é o André, quem é a Tuane. O que a gente acredita, como que a gente quer empreender. Porque eu e a Tônia somos biólogos, o André é psicólogo, André é budista, eu também sou budista. Então, assim, a gente tem uma série de visões, uma série de crenças que vêm com a gente desde o início. Só que para isso virar essas ações práticas que eu estou compartilhando com vocês, já foi muito estudo, muito livro, consultoria. Um dos fundadores aí da Anti-Escola, o Thiago Guedes, ele foi nosso consultor durante 2 anos. Aí a gente aprendeu demais, agradeceu, ficamos no tempo 100. Aí agora que a gente tem um conselho externo de peso, a gente chamou ele de volta, ajuda a gente de novo, Guedes. Então, o exercício de traduzir você, os seus valores e a sua centricidade, quem você é mesmo, para uma empresa, para os valores e para o funcionamento, não é fácil. Exige muito estudo. E estudo de cultura. Vai estudar o Powerful, que é um livro que eu recomendo muito. Vai estudar Smart Business, vai estudar o Scale Up, vai estudar os livros que vão te ajudar a entender os negócios e como que você pode traduzir quem você é para a empresa. E eu acho que, assim, autoconhecimento também, né? Porque para você entender a empresa que vai funcionar com a sua cultura, é importante você entender também a sua cultura e dos seus sócios e ter esse alinhamento muito forte. Então, a resposta é sim e não. Estava desde o início? Sim, porque é a nossa personalidade. Estava desde o início? Não, porque a gente teve que estudar e ralar muito para conseguir traduzir. Porque, sério, a gente foi ter nossa primeira colaboradora, já tinha 2 anos de empresa. Eu e os meus sócios, a gente trabalhava, gente, eu penso tanto que isso é dinossauro, que a gente ligava o Skype, e aí eu e o André, a gente deixava o Skype ligado, só para ficar ouvindo isso aqui, ó. E saber que o outro estava lá do outro lado, que eu não estou trabalhando sozinho nessa. Então era assim, eu fiz relacionamento, eu fiz tráfego, eu fiz tudo isso. E a nossa primeira colaboradora, lá em 2017, nossa primeira estagiária, gente, olha isso, está com a gente até hoje. Ela é nossa coordenadora de relacionamento. Ela já se transformou completamente, né? Ela é estagiária de comunicação. Ela mesma fala, quem era eu e quem sou eu hoje em dia, de 2017 a 2021, nossa primeira colaboradora. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Isso para mim é um exemplo muito grande de retenção. E é muito difícil. E ela falaria muito bem o tanto que a gente cresceu nesse período, porque quando ela entrou, a gente estava lá, tentando traduzir quem nós éramos para a primeira pessoa. E hoje em dia, quem entra, tem até... é um vídeo bem legal. Quem entra aqui na empresa hoje em dia, ganha um vídeo que
pessoa por pessoa da empresa está se apresentando, falando quem é, o que faz e dando as boas-vindas, falando o que a pessoa pode esperar, por que gosta da empresa. É um vídeo que pessoalmente me emociona, porque é a gente sabendo aquilo que eu tinha que fazer artesanalmente na primeira colaboradora e que é processo. Eu tenho meu processo de onboarding, que é acolhedor, que tem humanidade, mas de uma forma que já não é aquela empresa que éramos só nós, era só remoto, a gente teve que tomar várias escolhas nesse tempo para isso crescer e se estruturar. Então, João, se eu entendi certo, você está dizendo que cada pessoa que entra recebe um vídeo exclusivo onde cada funcionário se apresenta e dá as boas-vindas. Esse vídeo é um vídeo, só para entender, não sei se eu entendi certo. O cuidado é realmente assim, é exclusivo um vídeo para cada nova pessoa? A parte que é mais pessoalizada não é o vídeo. A parte mais pessoalizada é no Gnanathon, que é esse evento nosso mensal. Então, esse vídeo é um vídeo meio genérico, mas ele é muito emocionante de qualquer forma, porque a pessoa está dando as boas. Eu não sei quem é você, eu não sei que vaga que você vai ocupar, mas eu queria dizer que você está entrando em empresas fodas, que trazem transformação mesmo, e que você vai ser muito bem recebido. Não sei o que você vai fazer, mas se eu puder te ajudar, eu estou à disposição, porque você agora é meu irmão. Então, quando você ouve a pessoa falando isso, é muito legal. E nos Gnanathons eu faço mais uma coisa mais cerimonial e mais na hora. Que aí eu pego essa pessoa que entrou, aí ela se apresenta para todo mundo, porque ela viu todo mundo. Antes dela vir no Gnanathon, ela viu a apresentação de todo mundo. Porque, pô, é o meu primeiro dia de classe, né? Eu estou aqui, eu não conheço ninguém, eu tenho que me apresentar, é muito mais difícil do que eu já conheço todo mundo e vou me apresentar. Então, esse vídeo é antes dela se apresentar, aí no Gnanathon ela vem e se apresenta, e aí todo mundo manda alguma frase, alguma coisa bonita para ela no chat ou em voz alta para receber. Então, são dois processos dentro desse receber, dessa pessoa dentro. Essas são algumas das etapas do nosso onboarding, né? Mas eu acho que elas são bem fortes na nossa cultura, essas etapas. Com certeza, dá para sentir isso, até você relatando aqui para a gente, dá para sentir o conforto a isso na cultura de vocês, né? Então, parabéns aí por conseguir algo muito único, né? Certamente a sua cultura ela é muito única, né? E aí, João, aproveitando, você comentou, né, do início, né? A primeira estagiária de vocês que está com vocês até hoje, né? Então, olha o poder da retenção aí. E como é que foi, assim, se pudesse compartilhar, o que você acha que foi o diferencial ao longo dessa escalada, assim, em gestão de pessoas, assim, sei lá, uma dica que você fala, isso aqui para mim funcionou demais na caminhada, né? Porque hoje são 26, né? Então, sair de um funcionário para 26, certamente tua cabeça de gestão, de liderança também amadureceu. Você falou que ela cresceu muito, certamente o João cresceu muito também. Nossa! Então, compartilha aí para a gente, o que você acha que foi uma mudança, um grande diferencial aí que você pegou nessa jornada? É difícil trazer uma caminhada longa em uma pequena mudança, né? Porque é como se a gente muda um pouco a cada dia em várias direções. Então, é uma pergunta bem difícil de responder. Mas eu creio que o que fez diferença na nossa cultura e no João foi eu conseguir cada vez mais abrir mão do meu ego, de quem eu sou, em prol de quem nós somos, do coletivo. Porque quando eu consigo fazer isso, a pessoa sente que ela é escutada quando ela traz uma questão criativa. Ela tem participação. Ela consegue falar comigo com horizontalidade. E eu não estou apegado às minhas ideias se alguém der uma ideia melhor que a minha. E quando a pessoa percebe que eu mudo de ideia, ela percebe que ela tem voz. Se ela tem voz, ela é importante. E ninguém quer ser desimportante. Então, desconstruir devagar o João é melhor, eu quero ser elogiado pela minha performance, eu quero mostrar para o pessoal que eu sou muito bom para eles respeitarem o que eu estou falando. Não, se eu tenho embasamento e se a minha ideia é boa, isso vai dar respeito para a minha ideia, porque não é a minha autoridade, não é a minha posição que vai trazer isso. Então, essa desconstrução diária da vaidade, essa desconstrução diária do ego, abre para, em vez de eu ser uma inteligência individual, vendo os meus colaboradores como meus inimigos das minhas ideias, que vão me rejeitar e que eu tenho que convencer, eu me vejo como um neurônio de uma inteligência muito maior. E eu não quero ser elogiado pessoalmente. Se eu sou elogiado pessoalmente, eu falhei.
porque eu sou líder, eu quero que o meu time seja elogiado. Quando o nosso desempenho é elogiado, quando alguém fala o que a Pluméria fez esse mês foi muito incrível, esse é o elogio que eu quero ouvir, porque eu não quero que a minha inteligência pessoal seja construída. Então, eu acho que esse é um desafio enorme, é um desafio muito grande, que é o desafio de acabar com a vaidade, de diminuir o seu ego para permitir que a inteligência verdadeira emerja. Não vai te diminuir porque você estudou muito para estar onde está. Você fundou o seu negócio, se você fundou. Eu estou deduzindo que você que está ouvindo o podcast fundou o seu negócio. Mas você tem todo o conhecimento, tem tudo que você construiu, e isso traz a lógica e o embasamento que vai fazer o seu respeito. Quem você é, os seus relacionamentos. Então, eu acho que isso fez com que o meu time e que a minha inteligência se dissolvessem e se virassem uma coisa maior. E aí, no caso, eu sou um facilitador. E não... E isso faz, na minha opinião, com que eu seja um bom líder da minha forma de liderar. Eu não quero trazer uma receita para vocês, mas quando a gente estuda gestão, eu não quero microgerenciar. Eu quero fazer uma gestão em prol da automação e da automação, que são duas coisas bem diferentes. A automação é quando eu pego processos repetitivos e transformo eles em processos automáticos, facilitando o meu colaborador, e a autonomação é eu conseguir transformar os meus colaboradores em pessoas autônomas, em pessoas que são capazes de pensar como a gente, ou seja, entendem a nossa cultura e os nossos valores, que são o que permitem as decisões, e que são capazes de construir processos e entendem que são parte do todo. Então, assim, não é o único jeito de fazer gestão. Mas essa libertação que eu consegui permitiu com que eu avançasse no meu estilo de gestão, que eu acredito que está me trazendo onde eu estou hoje. Onde uma pessoa que eu realmente acredito consegue ajudar o time a chegar nas melhores ideias e não impor as minhas melhores ideias. Massa isso aí, assim, filosofando aqui, tá? Eu sou pai de um menino de 2 anos e meio, né? E aí eu fico brincando com a minha esposa que eu vejo, assim, lições para a vida inteira tirando da paternidade. O Nilson também é pai aí, ele sabe o que é isso. Você fica vendo, cara, como que a vida, aí você usa a sua experiência como pai para explicar um monte de coisa na vida, né? É legal esse negócio. Mas, assim, falando dessa questão de liderança, né, trazendo isso até para a ilustração da paternidade, e essa questão que você falou aí de eu não sou o cara que tem sempre as melhores ideias, eu não sou o cara que é o dono da verdade, né? Você está falando quando você tem um menino pequeno, por exemplo, o Lucas, meu filho, é um menino de 2 anos e meio. Eu sou o cara que estou sempre certo. Eu estou criando um menino de 2 anos e meio. Eu dou a ordem, ele tem que ouvir. Eu dou o comando, ele tem que obedecer. Eu sou, inclusive, o cara que sabe, para ele, eu sou o cara que sabe tudo, eu sou o cara mais forte do mundo, eu sou o super-herói. Vai chegar uma hora em que eu vou decepcionar o Lucas em algum momento. Eu estou esperando que hora que isso vai ser, né? Quando ele tiver, sei lá, 8, 10 anos, não sei, ele vai perceber que eu não sou super-herói, vai perceber que eu não sou o cara mais forte do mundo e nem o mais inteligente do mundo. E aí, o ponto é que isso significa duas coisas. Primeiro, que ele já cresceu o suficiente para reconhecer que eu não sou o cara perfeito, e significa que, assim, eu preciso conquistar o respeito dele por outras coisas, e não mostrando algo que eu não consigo ser, né? Assim, trazendo isso para a empresa, é interessante que, assim, cara, você quer ter funcionários que são filhos de 2 anos para o resto da vida, que te vê como super-herói, mas que, assim, você tem que ficar em cima do cara o tempo inteiro, ou você quer que seu funcionário cresça e vire um adolescente, um jovem, que vai ver que você não é um cara perfeito, mas que, bicho, ele já é grande também, ele cresceu e amadureceu, né? Então, assim, de certa forma, é bom ter o Lucas como um filho de 2 anos, porque o falo ele faz, ele não me questiona, assim. Aí, quando ele me questiona, eu consigo ir lá e impor e falar, não, eu sou seu pai, eu que mando, faz, não tem discussão, né? Mas, cara, isso enche o saco, assim, eu vou ter que ficar fazendo isso pro resto da vida. Não, eu quero que ele cresça, bicho, eu quero que ele tenha 30 anos de idade, consiga tomar as próprias decisões, que eu não tenho que ficar de cima dele. Ainda que eu não vou ser mais o super-herói dele, talvez pelo menos não na adolescência, depois ele volta a me respeitar de novo quando for mais velho, ele vai perceber, pô, meu pai é o cara mesmo, assim, eu percebi que, né, aquela crise de adolescência passa. Mas eu acho que tem essa fase também, né? Eu não quero que meu funcionário, que a minha equipe, meus colaboradores, meus funcionários, enfim, sejam aquele menino de 2 anos que eu tenho que ficar mandando nele e ele tem que ficar me obedecendo. Assim, ele tem que crescer e isso passa pelo processo de eu não ser o cara que sabe tudo, o cara que sabe tudo, né? Eu tenho que dar espaço para ele amadurecer também, né? E é bem massa isso aí que você falou. Assim, tem uma certa crise, né? Uma hora eu vou decepcionar ele, uma hora ele vai ter aquela crise de adolescente, onde ele vai ver que, eu sei mais do que ele, eu deveria tal, que deveria ser o dono desse negócio, mas ele também vai amadurecer, vai passar dessa fase e vai perceber que, cara, não precisa disso, né? Esse não é o caminho, né? Enfim, estou filosofando aqui, talvez, mas é isso aí, é isso aí.
Não, eu acho que o que você trouxe traz uma questão muito legal também, que tem horas que você é quem sabe mais, tem horas que você está lá para ensinar um processo, e tem horas que a pessoa vai te escutar e vai querer aprender, e precisar aprender. Então, nenhum dos nossos colaboradores tem 2 anos, nenhum deles quer ser tratado igual uma criança de 2 anos. Então, é muito importante que a gente entenda isso, e que a gente trate eles como adultos e pessoas autônomas. Só que quando a gente está ensinando, é importante também essa pessoa perceber o seu embasamento, perceber a sua vivência, que aí você consegue passar o que você é, consegue passar os seus valores. E esse é o desafio no qual as pessoas se escondem quando elas constroem grandes autoridades que dão medo. Porque a gente vê muita pessoa que faz essa gestão pela autoridade, pelo medo, pelo enfrentamento. Essa pessoa, ela tem medo de reconhecer as próprias incompetências, porque se ela é competente, ela vai ser respeitada. Se as ideias dela são boas, ela vai ser aceita. Então, muitas vezes eu vejo que uma estrutura muito vertical e muito autoritária pode estar escondendo as inseguranças da pessoa de ouvir dos outros que a ideia dela não é tão boa, ouvir dos outros que aquilo que ela sabe não é tão bom assim. Então, quando eu estou ensinando alguma pessoa aqui, ou quando algum de nós está ensinando, que a gente tem esses 2 valores, acolhimento e conhecimento. Conhecimento tanto no ensinar quanto no aprender. Quando eu trago isso, eu tenho que trazer um bom conteúdo. Eu tenho que ensinar de forma embasada. Eu tenho que mostrar a lógica. Eu não estou impondo. Essa pessoa, ela vai entender não como uma criança, ela vai entender como um adulto. Ela vai entender aquilo em contexto, ela vai entender aquilo embasado, ela vai entender aquilo com importância, ela vai entender de onde eu tirei, e no final eu ainda vou perguntar, o que você achou? E eu corro o risco dela falar, achei essa metodologia horrível. Eu acho que assim, assim, assim seria muito melhor. E se eu tiver a humildade de ouvir o que ela falou e o que ela falou foi melhor mesmo? Fica essa pergunta. Pode ser. Tem que realmente tirar o ego da frente mesmo. É incrível. Uma aula aí, João, a parte de gestão de pessoas, de liderança, tua filosofia, cultura muito forte, né? Que a gente fala tanto na escola de cultura, mas o pessoal acha, é tão intangível que eu acho que te ouvindo assim, esse é um exemplo onde a cultura é muito, né, muito forte dentro, né, das suas 2 empresas. E até por falar isso, João, queria que você comentasse também, mudando um pouco de assunto, tem uma coisa que eu achei muito interessante. O João deu uma mentoria na escola que o pessoal elogiou muito. E ele tem uma visão que eu achei bem interessante, que ele vai até explicar aqui melhor o porquê das 2 empresas. Ele meio que falou assim, ó, como, né, eu queria que você falasse, João, como e quando, né, você pensou, por que ter 2 negócios, né? E eu acho que tem uma sacada aí que você teve, que compartilhou com o pessoal, com os membros, né? Que o pessoal falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Porque a gente fala muito de foco, né? Tenha foco, né? Claro que a gente não vai falar, abre 2 empresas ao mesmo tempo, né? Talvez, mas tem o timing disso, né? O timing correto de procurar ter um segundo negócio, principalmente quando isso pode ser benéfico, não é? Quando não é. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, para quem está ouvindo, porque eu achei que a tua visão naquela mentoria foi sensacional. Eu fico muito feliz do pessoal ter elogiado a mentoria que eu fiz. Quando vocês me convidaram, eu fiquei muito alegre, assim como para esse podcast, porque a Anti-Escola agrega tanto valor no meu dia a dia que vocês têm a minha reciprocidade completa. O que eu puder agregar para vocês, eu vou agregar, porque é um ambiente onde todo mundo agrega tanto, onde quando eu preciso da expertise de alguém, aquela pessoa está tão disponível para me ajudar, que é inimaginável não querer ajudar de volta. Então, eu fico muito feliz que eu consegui agregar valor para as pessoas que se interessavam no tema, porque era a minha intenção desde o início. E eu acho que você tocou em um ponto muito legal. A gente abriu uma segunda empresa quando o timing foi correto. E nisso eu queria até agradecer aos meus mentores, que alguns dos meus mentores, que a gente já teve alguns mentores que passaram, outros continuam, que lá no passado falaram, João, não está na hora, tenha foco. Porque eu já quis empreender em mais negócios logo de cara, mas só faz sentido quando você tem um negócio bem estruturado, quando você tem processos, quando aquele negócio não depende de você o tempo inteiro em cima dele, porque abrir um novo negócio vai te dar mais trabalho do que manter o negócio que você já tem. Então, se o seu negócio atualmente dá muito trabalho, não traz margem, não traz lucro, não te traz segurança pessoal, você dificilmente vai estar no momento de abrir um novo negócio. A não ser que seja a hora de jogar esse outro negócio fora e começar esse novo, porque esse outro negócio está me dando muito trabalho e não está me dando segurança pessoal. Mas o que eu tinha trazido, nessa mentoria, tem muito a ver com a nossa missão enquanto empresa. Qual que é a sua missão? A sua missão é ajudar, por exemplo, pegando a gente como exemplo, que eu acho que vai ser mais ilustrativo.
Um aromaterapeuta em cada lar com os cursos que a gente oferece. Só que os nossos cursos geram uma necessidade da pessoa ter aquele produto. E a gente queria dar para elas a qualidade que elas querem. Então, a gente tem uma outra empresa com uma missão complementar, com conhecimentos complementares, capazes de vender para os mesmos clientes. É lógico que eu não vou trocar a base de e-mail, porque eu sou muito ético, eu nunca vou querer fazer spam ou coisas do tipo. Mas quando eu dou, igual lá no Scale Up, que é um livro que eu vou recomendar sempre, fala, quando você tem o risco de tomar tombo, do que quando você tenta dar um pulo de 3 metros. Então, com isso, soma na outra, e essa outra vai somar. A minha internet está picando, apareceu aqui para mim uma mensagem de internet instável. Picou um pouquinho, sim. Picou um pouquinho aqui para mim, acho que para o Tarava também. Um minutinho, então, que eu vou rotear, rapidinho. Tá bom. Melhorou? Melhorou? Agora estão me ouvindo bem? Agora sim, dá para ouvir bem. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, então. Então, nessa questão eu acho que na hora de que você já tem uma empresa bem estabelecida e vai montar uma nova empresa, isso é muito bom para te proteger enquanto empreendedor. Você está construindo um ecossistema. Se você não vincula as duas demais, quando uma vai mal, às vezes a outra vai bem. E aí você tem um balanço naquele grupo econômico. E tendo um grupo econômico, tem uma série de coisas fiscais, uma série de coisas econômicas, uma série de coisas de RH mesmo, que você pode fazer, que são muito vantajosas. Está tudo gravado, e infelizmente nessa hora aqui eu não vou ter como falar tudo que eu falei, porque eu trouxe muito conhecimento, eu trouxe muito que eu já estudei, muito da nossa prática já, mas a notícia boa é que se você que está ouvindo aí já é membro da Antiscola, a gravação está lá na nossa área de membros, né? Então, se você já é membro da Antiscola, eu te convido e qualquer coisa, o meu e-mail está lá também nessa palestra que eu dei, e aí você consegue entrar em contato comigo com qualquer dúvida que você tiver. Mas para o podcast, a nível de podcast, eu acho que o que eu posso contribuir é isso, é saber o timing para você conseguir montar uma nova empresa e no momento de você abrir, tentar dar um passo que cabe e não ir para um lugar muito longe, para uma coisa muito distinta, para aproveitar sinergias, aproveitar os pontos onde um negócio soma no outro, para que você já comece de um nível mais alto. Esse foi o grande insight que eu tirei, né? Porque, assim, pensar em ter uma segunda empresa, para muitas pessoas, você não está dando foco. Só que eu acho que o grande insight aqui é o que você falou, você criou negócios sinérgicos, né? Então, assim, você tem uma missão que é ampla, que a tua primeira empresa não estava cumprindo amplamente essa missão que você tem, né, como foco. E aí você abriu a segunda empresa para complementar, na verdade, assim, imagina uma coisa holística, né? E aí você abriu uma segunda empresa para vir aqui complementar e cada vez mais te aproximar da sua missão. Então, por que não ter um segundo negócio, claro, com todas as observações aí, né, e cuidados que você acabou de descrever? Mas eu achei sensacional essa visão. Show. E, João, cara, assim, caminhando aí para o final, você mencionou, a gente já acabou tocando no ponto da escola, e aqui é um momento, assim, meio que um momento jabá no final, né? Mas não é momento jabá, não, é mais ou menos, só mais ou menos. Mas, assim, eu queria a sua opinião de o que a escola representa, assim, no seu negócio. Mais no sentido de que você mencionou, cara, você tem 26 colaboradores, 3 sócios. Então, vocês têm muita troca de ideia entre os sócios. São pessoas capazes, estão tocando o negócio e crescendo esse negócio juntos. Você tem um conselho externo que ajudam vocês, enfim, no direcionamento, tomada de decisão. Por que a escola? Vocês já participam de outros grupos, eu sei que vocês estão em outros grupos, talvez outros ecossistemas. Então, qual que é a diferença que a escola faz no seu negócio? Por que a escola ela é importante, se ela é importante para o seu negócio? Nossa, a Antiscola é, para mim, o melhor dos cenários. Eu nem tenho como chamar Antiscola, na verdade, às vezes eu chamo ela ou de Antiscola mesmo ou de projeto, porque ela junta tantas coisas, ela é tão diferente das outras soluções, que eu acho que não dá para dar um nome muito que compare as outras coisas. É uma solução única e quase completa, assim, sabe? Porque a Antiscola ela me ajuda nas diferentes metodologias que ela tem. E eu acho que para isso, para explicar um pouco, é importante eu falar como é que funciona.
A gente tem acesso a cursos, a aulas, a palestras, que a gente já tem lá no banco de dados e que são dadas semanalmente. E isso me contempla, me deixando sempre atualizado com as estratégias que as pessoas estão tomando em suas áreas, com as novidades, com o sucesso de cada um. E foi uma palestra assim que eu dei, que a gente estava conversando aqui agora pouco. Então, são de pessoas que estão colocando lá na prática. Eu gosto de ler academicismo, eu gosto da academia, mas quando você pega uma pessoa que está executando, você vê o sangue e o suor nela, né? Então, imagina, gente, toda semana, no mínimo 1 hora, e no final você ainda pode tirar suas dúvidas. Eu gosto de estar toda vez ao vivo, mas às vezes eu vejo a gravação. Então, nesse sentido, eu estou completamente atualizado com as estratégias que esse grupo seleto de empresários está adotando. E, sério, o grupo está muito bom. Isso é muito legal. Então, em uma parte, eu me mantenho atualizado e pegando novidades e coisas que eu nem imaginava que estão rolando e estão aí acontecendo e estão bombando. Só que, em um outro aspecto, a gente ainda tem essa questão das mentorias, que elas são mais individualizadas. E eu já dei algumas mentorias na Anti-Escola, eu já pedi. Como é que é uma mentoria? Às vezes eu quero fazer um funil incrível no Active Campaign. E eu sei que o Taioba é monstruoso em funis do Active Campaign desde sempre, desde de para todo sempre. Então, Dinossauro, né, João? Dinossauro, né? Dinossauro. Não estamos falando de idade, estamos falando aí de reputação de história. Então, Taioba, eu posso virar para ele e falar, ô Taioba, você pode me dar uma mentoria sobre funis no Active Campaign? Eu, você e meu sócio. Gente, todas as mentorias que eu pedi até hoje, ninguém na Anti-Escola falou não. E tem um pessoal de um calibre, tem pessoas tão capazes, que isso é um outro privilégio. É como se eu tivesse... Eu não tenho um consultor, eu tenho, tipo, dezenas de consultores. Daqui a pouco, centenas, porque, igual eu já falei para vocês, a escola é tão boa que qualquer pessoa que sabe como é que funciona vai querer entrar, então esse número de consultores vai cada vez mais... Eu sei que é seletivo, eu sei que não é qualquer um, eu sei que é um grupo muito importante, mas existem muitas pessoas que vão ser capazes de entrar e terem esses benefícios de ter aquele consultor com você naquela hora. E guardando por último, a gente ainda tem aquele grupo íntimo, que são esses masterminds, né, que a gente participa e tudo, e que na Anti-Escola tem a Anti-Liga. Então, uma vez por mês, eu encontro com um pequeno grupo de empresários, com 5 outros empresários, e aí a gente discute em sigilo total nossos dilemas do dia a dia. E isso é uma outra forma de construir, porque isso não só faz com que essas pessoas me ajudem de formas com que elas não falarem em público, revelando métricas e estratégias muito pessoais, muito delas, como o principal, me faz ver que eu não estou sozinho. Porque é um lugar onde você vai desenvolvendo intimidade com esses poucos empresários e você vai se enxergando neles, enxergando eles com o tempo, vendo os desafios, construindo amizade e às vezes desabafando mesmo. Porque, gente, eu não sou de contexto empresarial de berço. Muito longe disso, muito longe disso. Então, encontrar pessoas que estão no nível que eu estou, ou um pouco a mais ou um pouco a menos, e que estão passando por problemas semelhantes, sério, é libertador, me ampara, me dá base, e às vezes me dá até a possibilidade de jogar uma zoeira com pessoas que vão rir daquela zoeira e falar, nossa, cara, eu já passei por essa mesma coisa. Sem contar com toda a inteligência que essas pessoas compartilham. Eu sei que eu falei muito, mas é porque a Anti-Escola tem todas essas partes nela, né? E eu nem estou falando do grupo de WhatsApp, onde todo mundo fica compartilhando coisas incríveis. Mas como ela tem todas essas partes e cada uma delas ajuda de uma forma diferente, para trazer de toda forma como a Anti-Escola me ajuda, eu tive que explicar brevemente como é que ela funciona, para quem está ouvindo aí entender aí o passo a passo do que a gente vive na Anti-Escola. É intenso, se você for ver, um encontro por semana, mais um encontro por mês, mais mentorias que eu precisar, mas sinceramente, todos eles valem a pena. Então é por isso que eu estou muito satisfeito, muito feliz, e olha que meu tempo não é muito amplo não, viu? E eu não perco nada, não perco nada. Muito legal. Explicou melhor que a gente, inclusive, né, Thelma? Vou chamar o João para fazer os calls quando a gente tiver que apresentar a escola para alguém. Vou chamar o João. Vamos lá, João, fazer o call de venda? Partiu! Vou chamar o João, estou precisando de uma mentoria sua aqui, cara, para fazer um call de venda da escola. Vou chamar ele para fazer a mentoria do call. Mas, brincadeira, João. Cara, assim, valeu demais por esse papo aqui, papo de alto nível. Acho que a gente trocou uma ideia, assim,
A galera, quem está ouvindo não sabe, né? Mas a gente não tem script, não prepara pauta, a gente vai trocando ideia e quando a gente percebe assim, que tem um tema, alguma coisa legal, a gente puxa, aprofunda naquilo e é um papo bem orgânico, bem natural. E assim, trocando ideia aqui, a gente teria muitas coisas para falar, mas dava para puxar esse papo para várias coisas, mas eu acho que a gente aprofundou em temas muito legais e coisas que você tem, assim, como compartilhar com poucas pessoas, né? Essa questão de cultura, de montar essa cultura de liderança mesmo, de criar esse ecossistema dentro do seu negócio, onde o negócio cresce por causa de uma missão, de um propósito que todo mundo acredita, e fazer isso na prática, né? A gente falou um pouquinho de fazer isso na prática, de forma prática mesmo no dia a dia, que é um desafio, é muito bonito falar de ter missão, de compartilhar a missão com a equipe, mas tá, como que eu faço isso na prática, no meu dia a dia? Acho que é um desafio muito grande, a gente entrou nesses pontos também, então assim, foi um papo muito massa, e foi uma honra, um prazer mesmo ter trocado essa ideia com você. Acredito que o Nilson também compartilha comigo aí da mesma opinião. Muito massa ter você aqui, cara, e tamo junto, vamos trocando ideia, e se precisar daquela mentoria de Active Campaign, quando precisar, pode chamar que estamos aí para isso. Com certeza, com certeza. Eu ia falar a mesma coisa aí para o João, agradecer aí a participação dele, né, compartilhar a experiência dele. Eu até falei assim, ó, tem muita coisa, insights legais que eu já vi o João falar, então fiz questão aqui de trazer para você compartilhar com um público mais amplo aqui pelo nosso podcast, né? Então, te agradecer aí por não guardar segredos, né? O João falou aqui, e se vocês conhecerem ele um dia, vocês vão ver que é genuíno, né? Essa paixão que ele tem pelo negócio dele, pela cultura que ele conseguiu implementar. Acho que você percebe até na energia que ele falou aqui no podcast, né? E contamina mesmo, né? Eu estou falando aqui, eu fiquei pensando comigo, daqui a pouco eu e o Taioba vamos estudar também a aromaterapia, entender que negócio é esse, né? A gente vai acabar de tanto que é a paixão aí que o João fala, né? Da filosofia e da missão que ele tem, né? Então, novamente, João, te agradecer por isso. E eu queria só pegar um gancho importante, que eu aproveitei aqui a fala do João, a gente fala anti-escola, né? E aí, em algum momento, ele falou isso, né? O empreendedor dando aula para outros empreendedores. Então, até explica um pouco o nosso nome, né? Porque o pessoal fala anti-escola, vocês são contra a escola? Não é isso. A gente é contra o método tradicional de ensino quando se fala de empreendedorismo, né? Então, a gente prega que aqui a gente é um grupo, um mastermind, qualquer nome que você queira dar, onde quem compartilha conhecimento e experiência são os próprios empreendedores, né? E como você falou, João, acredito muito nessa colaboração, né? A gente até fala, ó, se você for entrar para não participar do nosso ecossistema de colaborativo, de dar mentoria quando alguém te pedir, ou de você fornecer, né, ou receber, né, aqui provavelmente não faria sentido para você. Então, a gente acredita muito nisso, e até explicando um pouco o nome, para quem não entendeu ainda, né? Não é que a gente é contra a escola, a gente é contra o método, né? Para quando se fala de empreendedorismo, né, e no meio digital ainda por cima, né, é importante aí ter o famoso skin in the game, né? Então, a experiência é por quem está realmente, de fato, no campo de batalha e está executando. Então, novamente, te agradecer pelo bate-papo muito rico aqui e obrigado pelos ensinamentos mais uma vez, João. Muito obrigado mesmo. Espero que tenha ajudado muito aí quem está ouvindo. Para terminar aí com algumas dicas muito importantes, eu queria falar para vocês dormirem bem, comerem bem, se hidratarem e conhecerem a aromaterapia, de verdade, galera, porque realmente é demais para a saúde. Passar aí para vocês, se vocês quiserem conhecer mais, a plumeria.com, no caso Plumeria é com Y, PLUMERYA.com, e a viverdearomas.com.br, para caso você queira soluções naturais para rinite, sinusite, dermatite, problemas de pele, rugas, depressão, insônia, e esse tipo de coisa de forma cientificamente embasada, 100% natural. E no caso não é jabá não, gente, se vocês não gostarem da gente, procura uma terapia com outra pessoa, procura por outro lado, porque, sério, vai ajudar você demais. E tem Instagram também, João? Só uma curiosidade, aí você falou o site. Temos @plumerioficial e @André Ferraz Aromaterapia. A gente tem o da empresa também, que é @viverdearomasoficial. Mas pelo André Ferraz Aromaterapia, se o seu interesse é saber mais da empresa, vai pelo @viverdearomasoficial. Se o seu interesse é conhecer mais da aromaterapia, vai pelo @André Ferraz Aromaterapia. Porque lá a gente compartilha conteúdo, é assim, ó, é o tempo inteiro, e conteúdo relevante. Nosso tipo de conteúdo rala, viu, galera? E rala com paixão. Muito bom, muito bom. Bom Demais, cara. Bicho, é isso aí. Então valeu demais pelo papo. Forte abraço. Aqui, só um comentário, então. A gente já encerrou? Posso fazer um comentário em off aqui?
Não, Claro. vou encerrar a gravação agora. Vai Não, mas... então demorou. Desculpa aí te interromper, Jonathan. Achei que já tinha encerrado. Eu vou deixar isso aqui para a galera ficar assim, o que esses caras vão falar nos bastidores desse negócio? Vai ficar na vontade, né, não, Nilson? Qual que é esse gatilho aí, tá? É o gatilho da curiosidade? É o gatilho da curiosidade. Eu vou deixar ativo o gatilho da curiosidade. Então revela na próxima edição aí do podcast que você não pode perder, galera, sobre o que a gente conversou quando você não estava ouvindo. Isso aí, mas, cara, é isso aí. Tamo junto. Valeu e até o próximo episódio aí do nosso podcast na Escola. Tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Abração.